As luzes do Koexartium Hall, em Gangnam, cintilavam como estrelas presas à terra. Era para ser apenas mais uma noite glamourosa em Seul. Flases, vestidos deslumbrantes, risos ensaiados e aplausos perfeitamente cronometrados. Iona, a eterna imagem da elegância, atravessava o tapete vermelho com seu sorriso sereno, cada passo seu acompanhado por gritos apaixonados vindos da multidão. Ao lado dela, Lee Jun mantinha um ar de confiança contida. Tipo de presença que fazia até o barulho das câmeras desacelerar por um instante. Eles estavam ali para celebrar o sucesso do drama Winter Promise, o projeto que reacendera não apenas suas carreiras, mas também todas as especulações sobre o que existia entre os dois. A imprensa chamava de química profissional. Os fãs chamavam de destino. Mas naquela noite, havia algo no ar, algo que nenhum script poderia prever. A temperatura parecia mudar quando eles subiram ao palco. Um frio doce que envolvia o ar como a calmaria antes de uma tempestade. Iona falou primeiro, com a leveza habitual, agradecendo à equipe, aos fãs, à família. Sua voz era firme, melódica. Jun-ho, ao seu lado, ria, acenava. Respondia às perguntas com o profissionalismo impecável de sempre. Mas havia uma tensão sutil em seus olhos, um brilho inquieto que nenhuma atuação poderia esconder. O apresentador iniciou o segmento de perguntas dos fãs, aquele momento divertido em que as respostas são cuidadosamente medidas para parecerem sinceras sem jamais revelar demais. A terceira pergunta veio como uma flecha disfarçada de brincadeira: Jun-ho, qual foi o momento mais inesquecível que você viveu com a Iona durante as gravações? A plateia riu. O apresentador sorriu. Iona olhou para ele com ternura e expectativa. Todos esperavam uma resposta fofa, inofensiva, algo sobre o frio em Busan, uma cena difícil, uma piada interna. Mas o que veio a seguir não estava em nenhum roteiro. Jun-woo segurou o microfone com força, o olhar fixo em algum ponto distante. O momento mais inesquecível, começou ele, a voz baixa, quase hesitante. Aconteceu durante as gravações. O apresentador franziu o senho, a plateia silenciou. Iona piscou devagar, o sorriso vacilante. Foi depois. Ele continuou, agora mais firme. Na noite em que filmamos a última cena, todos já tinham ido embora. Ficamos apenas nós dois. A respiração de Iona ficou presa na garganta. A multidão parecia desaparecer. Ele deu um passo à frente, sem desviar o olhar. Nós não falamos nada naquela noite. Não precisávamos. Eu olhei para ela e percebi algo que estava tentando negar há muito tempo. Um murmúrio percorreu o salão. O apresentador tentou rir, mas a risada morreu antes de nascer. Jun inspirou fundo. Eu estava apaixonado por ela. O silêncio que se seguiu foi quase tangível. As luzes pareciam mais quentes, as câmeras pararam de piscar. Iona permaneceu imóvel, o rosto emoldurado por aquele brilho branco intenso, o coração batendo tão alto que ela podia ouvi-lo ecoar dentro do peito. E então, sem aviso, Jun-woo colocou o microfone de lado, levou a mão ao bolso e tirou algo pequeno, um estojo de veludo azul escuro, anel. Real. Verdadeiro. As pessoas prenderam o fôlego. O tempo se partiu em dois. Ele se ajoelhou. Um movimento tão simples e, ainda assim, tão impossível naquele mundo onde nada é deixado ao acaso. A plateia gritou. Os fotógrafos dispararam flashes em desespero. A produção nos bastidores entrou em colapso. Iona olhava para ele como se estivesse presa entre sonho e realidade. Eu sei que não é assim que deveríamos fazer isso, ele disse, com a voz trêmula, mas sincera. Mas estou cansado de fingir, cansado de esconder. Iona, você me escuta há meses. Mas hoje quero que o mundo escute comigo. Você se casaria comigo? Por um instante, o mundo inteiro parou de respirar. A apresentadora estava de boca aberta, os assistentes trocavam olhares frenéticos atrás do palco, e os fãs choravam, gritando nomes misturados a soluços. Iona não se moveu. Seus olhos estavam marejados, a mente lutando para compreender o impossível. Em algum canto da sua lembrança, flashes se acenderam. As noites de gravação sob o frio cortante de Busan, o jeito como ele esperava por ela depois de cada cena,
Conversas silenciosas no carro quando as palavras eram inúteis. Ele sempre estivera ali, como uma sombra gentil, um calor constante atrás das câmeras. Os minutos se arrastaram como eternidade. O público murmurava, o apresentador tentava recuperar o controle da situação, mas Jun não se levantou. O microfone foi desligado, e mesmo assim, as palavras dele ecoavam no ar. Ioana deu um passo à frente. O vestido dela tremulava como se o ar respirasse junto com o momento. O olhar de Jun a seguiu. Cheio de medo e amor, um amor que atravessava todas as regras da indústria, todas as fronteiras do bom senso. Se deteve diante dele. O barulho ao redor sumiu. Restou apenas o som do próprio coração. Jun. Ela sussurrou, mas ele ouviu. O mundo ouviu. Então, sem hesitar, ela pegou o estojo de veludo de suas mãos. Abriu-o. O anel brilhava como uma pequena estrela perdida. Ela o retirou, olhou para ele e o colocou em seu próprio dedo. A explosão de gritos foi quase ensurdecedora. Gritos, lágrimas, aplausos, choque. Oona sorriu, não aquele sorriso de idol cuidadosamente moldado, mas um sorriso cru, vulnerável, real. Levantou-se devagar, ainda atônito. Eles se olharam, e o que se disse ali, naquele olhar, nenhum microfone poderia registrar. As luzes piscaram. A transmissão foi cortada alguns segundos depois, substituída por comerciais apressados. O estrago, ou talvez o milagre, já estava feito. Nas redes sociais, os vídeos se espalhavam a uma velocidade que nem mesmo os gerentes de crise das grandes empresas conseguiam acompanhar. Ele se ajoelhou. Ela disse sim. Foi real. Nos bastidores, as agências entravam em pânico, tentando apagar o fogo com comunicados neutros e respostas evasivas. Mas lá fora, nas ruas, nos cafés, salas de estar, em cada celular que piscava com a notícia, o amor deles já havia encontrado seu palco. E no meio de tudo isso, trancada em seu camarim com as luzes apagadas, Ioana observava o anel em seu dedo. Ele cintilava suavemente, refletindo um futuro que ela nunca imaginou viver sob os holofotes. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava representando. Ela estava sentindo. Lá fora, o mundo gritava o nome dela. Mas dentro, um silêncio doce a envolvia, o silêncio de quem finalmente escolheu o próprio coração. O dia seguinte nasceu com um peso que nem o sol de Seul conseguiu dissipar. A cidade acordou em choque, manchetes gritavam em todas as direções. Ioana disse sim. Lee Jun quebra protocolo e pede a atriz em casamento ao vivo. Amor ou escândalo? O momento que parou a Coreia. Redes sociais. Os vídeos do pedido já haviam ultrapassado dezenas de milhões de visualizações, e em cada um deles, o mesmo instante, o joelho dele no chão, o olhar dela congelado, o anel brilhando sob o clarão das câmeras. Nos corredores das empresas, a confusão era total. Os assessores da SM e da Jeep tentavam desesperadamente conter a avalanche. Vamos emitir uma nota neutra, alguém dizia. Neguem tudo. Outro sugeria. Mas o que havia para negar? O mundo inteiro tinha visto. Os fãs, divididos, faziam fila em frente às sedes das agências, uns segurando cartazes de apoio, outros chorando como se tivessem perdido algo precioso. Ona, por sua vez, não saiu de casa naquele dia. Fechou as cortinas, desligou o celular e ficou ali, sentada no chão da sala, com o anel ainda no dedo. O metal frio parecia pulsar como se tivesse vida própria. Era bonito, delicado, mas mais do que isso, era verdadeiro. Lembrava do olhar dele, da coragem nos olhos que sempre haviam sido tão disciplinados. E, pela primeira vez, sentiu que a vida inteira de ensaios não a preparara para o que é sentir amor em público. Enquanto isso, Jun-woo sumiu dos radares. Fontes afirmavam que ele havia deixado Seul logo após o evento e embarcado em um voo para Jeju. Um funcionário anônimo do hotel Aneuanok relatou ter visto um homem solitário no jardim à noite, sentado sob as lanternas, com o olhar perdido no mar. Ele não usava disfarce. Apenas esperava. 3 dias se passaram até que Ioana foi vista novamente, discretamente, no aeroporto de Gimpo, usando um casaco bege e boné. Nenhum fotógrafo conseguiu imagens claras.
Uma foto tremida publicada por um fã capturou um detalhe: o anel ainda estava lá. Em poucas horas, a legenda da imagem virou lema nos portais: ela ainda está usando. Naquela noite, o impossível aconteceu outra vez. Às 21 horas, uma nova postagem surgiu no Instagram de Junho. Uma foto do mar, o céu tingido de violeta, e uma frase em coreano: não foi ensaio. Foi coragem. O texto não mencionava nomes, mas o mundo inteiro entendeu. Poucos minutos depois, Ioana respondeu com uma imagem dela mesma, um close das mãos cruzadas sobre o colo, o anel brilhando discretamente sob a luz de uma vela. A legenda, simples e arrebatadora, dizia: às vezes, o impensável é apenas o que o coração esperava. A internet entrou em colapso. Fãs choravam, jornalistas se rendiam. O que no início parecia um escândalo, agora soava como um milagre. Os fóruns antes repletos de críticas se encheram de mensagens de apoio. Eles venceram o medo, isso é amor de verdade. Ioana merece ser feliz. A Coreia, acostumada a controlar o amor de seus ídolos, agora assistia ao nascimento de algo que nem mesmo a fama pôde engolir. Fontes próximas começaram a falar. Um stylist de confiança revelou que o casal já mantinha um relacionamento discreto havia mais de meio ano. Eles eram cuidadosos. Era impossível não perceber. Ele preparava café para ela todas as manhãs no set. Ela sorria de um jeito diferente quando ele chegava. Outro membro da equipe contou sobre uma noite em Busan, quando ela se machucou durante as filmagens e ele, sem hesitar, cuidou do ferimento com as próprias mãos. Ali começou tudo, disse. Outros detalhes surgiram como flores em primavera, o bilhete que ele deixara escondido no roteiro dela, mesmo que o mundo não saiba. Eu te vejo traço, os encontros no rooftop de um prédio em Mapo, fume dela ainda impregnado no cachecol dele. Pequenas histórias de um amor grande demais para caber em silêncio. Mas o amor também traz consequências. As marcas que patrocinavam o Ioana pediram explicações, e as empresas começaram a questionar contratos. Ela, porém, recusou-se a negar. Vou pedir desculpas por amar alguém, teria dito a um executivo. Essa frase vazou e virou manchete internacional. E, de repente, Ioana não era mais apenas uma estrela, era símbolo de coragem. Uma semana depois, ela desapareceu outra vez. Em um evento, nenhuma aparição. E então, no 10º dia, uma repórter de um tabloide local publicou uma nota: fontes confirmam que Ioana está em Jeju, no mesmo resort onde Jung-woo foi visto. A ilha, cercada por vento e mar, se tornou o refúgio dos dois. Moradores afirmaram ter visto um casal caminhando descalço na praia ao pôr do sol. Não havia seguranças, nem câmeras, nem disfarces. Apenas duas pessoas rindo baixo, como se tivessem o mundo inteiro para si. De acordo com uma fonte exclusiva, na noite de 28 de outubro, o resort foi fechado para convidados externos. Havia música instrumental, flores brancas e lanternas espalhadas pelo jardim. Não era um casamento, ainda traço, mas algo íntimo, silencioso, quase sagrado. Eles se olharam por muito tempo, sem falar nada, contou um funcionário. E foi o olhar mais bonito que já vi. Os dias seguintes foram de paz. O escândalo se dissolveu, e o amor se tornou a nova narrativa. As revistas agora chamavam de o conto de amor que a Coreia não esperava. Fãs desenhavam, escreviam fanfics. Gravavam vídeos celebrando o casal que ousou desafiar as regras. Mesmo os mais céticos admitiam: havia algo puro ali, algo que nem os holofotes puderam corromper. Em dezembro, Ioana reapareceu em um evento de moda em Paris. Usava um vestido preto simples, o cabelo solto, e o mesmo anel brilhando discretamente na mão esquerda. Nenhum repórter perguntou, nenhum assessor interrompeu. Ela sorriu, olhou para as câmeras e disse apenas: o amor não precisa ser explicado. No meio do público, na primeira fila, estava Junho, discreto, terno cinza, o olhar sereno. Quando ela passou, ele se levantou e bateu palmas, o tipo de aplauso que vem do coração. A plateia não percebeu, mas ela piscou para ele. Um gesto pequeno, íntimo,
que encerrava meses de caos com a suavidade de uma promessa silenciosa. O mundo pode ter parado quando ele se ajoelhou, mas foi naquele instante, no meio do escândalo, do medo e da coragem, que eles começaram a viver de verdade. E quando a noite caiu sobre Paris, uma última foto apareceu no perfil de Junho, duas mãos entrelaçadas, um anel reluzindo sob a luz da lua. Uma legenda curta, em coreano e francês.